o ladrão e o pastor. João capítulo 10, do verso 1 ao verso 4. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Olha que coisa linda. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas. E elas seguem, porque lhe reconhecem a voz. Coisa linda. É a palavra de Deus. É como uma fonte de água brotando do seio da terra, jorrando conhecimento às pessoas. Então, quero passar para vocês aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração a respeito dessa passagem. O ladrão e o pastor. Mas o contexto geográfico desta passagem fala de porta, e a cidade de Jerusalém era cercada por uma muralha enorme, e nesse muro existiam 12 portas, e uma dessas portas era a porta das ovelhas. Por que tinha esse nome, Porta das Ovelhas? Porque onde as pessoas, uma vez por ano, conduzia ali o animal para serem sacrificados, passava justamente por aquela porta estreita, onde ali tinha um porteiro que estava olhando, estava analisando os animais que estavam entrando, que não podia entrar animal com defeito, não podia entrar animal com mancha, não podia entrar animal com ferida, mas tinha que ser perfeito. Então tinha um porteiro que olhava para isso, que fiscalizava os animais. E os animais eram conduzidos, então, para o poço de Betesda, que significa misericórdia. E dali era inspecionado pelo sacerdote, e ali era sacrificada. E Betesda significa misericórdia. Mas como pode ser misericórdia que esse é o animal que passava pela misericórdia era logo em seguida sacrificado, encontrava morte? Que misericórdia é esta? Ah, mas é linda a palavra de Deus. Porque a misericórdia não era para aquele animal. Aquele animal era um substituto daquele que o trouxe. Aquele animal estava morrendo no lugar daquele que o conduziu até aquele lugar. Era misericórdia não para o animal, mas para a pessoa. Mas por que? Por que era tantos animais? Diz a Bíblia Sagrada que eram milhares, muitas vezes milhares de animais. Cada pessoa trazendo um animal. Ah, eu pequei. Então, na festa da Páscoa, vou levar um animal para ser sacrificado. Cada pessoa levando. Quantos animais não tinham ali para serem sacrificados? Era milhares. Mas por que um sacerdote não separasse um animal, uma ovelha, um cordeiro apenas, substituindo, representando todas as pessoas? Mas tinha que ser centenas e milhares de animais para serem sacrificados. Sabe o que eu entendo nisso? Por que eram milhares de animais? Porque eram milhares, porque aquelas ovelhas representavam pessoas do mundo inteiro sendo mortas por causa do pecador, por causa de mim e de você. Coisa linda isto, né? Mas vamos ver. Vamos seguir aqui a palavra. Então, verso 1. Em verdade vos digo, começa por esse termo, essa expressão. Em verdade. Somente João, nos evangelhos, todos os evangelhos, ele tem essa expressão em verdade. O que significa essa expressão? Significa uma verdade absoluta. Não existe sombra, variação de dúvida nessas palavras que Jesus está dizendo.
pode crer com toda a tua alma, com todo o teu coração, que é verdade absoluta. Não tem motivo algum, ponto algum para discussão, de dúvida sobre isso. Porque João mostra Jesus como Deus. Não como homem, mas como Deus. Então o que sai dos lábios da boca de Deus é verdade, e é verdade, e é absoluta. Para entendermos essa expressão, uma maçã na fruteira, ela está 30% podre e 70% está boa. Mas você pega aquela maçã e diz, essa maçã está podre. Ela está totalmente podre? Não, somente 30%. Mas você diz que ela está podre. Mas quando aqui Jesus está falando em verdade, quando Deus fala, essa maçã está podre, ela está totalmente podre. Quando Deus diz, quando a palavra de Deus diz lá em Romanos, que todos pecaram, estão destituídos, estão longe da glória de Deus, é porque todos estão longe da glória de Deus, é que todos pecaram. Não existe uma criança, não existe um índio que não, coitadinho, não, ele não pecou, não, é todos. A humanidade pecou, a humanidade está presa ao pecado. Então, segunda parte, o que não entra pela porta, no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Então, o que não entra é o ladrão. Interessante que Jesus usa até essa expressão, o que não entra. Não está apontando nem para uma pessoa. Esse ladrão é algo insignificante, pelo menos para Jesus. Mas para mim e para você, nós temos que tomar cuidado com esse ladrão. Então nós temos que tomar cuidado com o ladrão, né? Nós temos que tomar nossas precauções contra o ladrão. Mas que ele sobe por outra parte, ele não entra pela porta. Ele não toca a campainha, ei, sou o ladrão, vim aqui para te roubar, para te assaltar. Não, ele vem a hora que você está descuidado, está dormindo. Ele sobe, né, sorrateiramente para praticar o seu latrocínio. Mas, verso 2, mas aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Mas Jesus está dizendo, verso 2, aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Então tem algumas aplicações aqui sobre a porta que Jesus está dizendo. Eu entendo que a primeira porta que ele está dizendo aqui é a porta do aprisco das ovelhas. O que é o aprisco das ovelhas? É o planeta Terra. Aquele que não entra de uma maneira que nascido de mulher. Então ele está comparando aqui Satanás e próprio Jesus. Satanás não é nascido de mulher, mas ele sim. Por isso que ele diz sempre nos evangelhos de Lucas, o filho do homem, como coisa, eu nasci de mulher. Por quê? Porque só homem pode pagar a dívida de homem. Somente homem pode pagar dívida de homem. Nenhum animal pode pagar a dívida de homem, mas somente homem pode pagar. Então ele diz, eu sou o filho do homem. Eu vim aqui para pagar a sua dívida. Aquilo que você não pode pagar, eu vim aqui pagar. Aquilo que você não poderia pagar, eu vim aqui para pagar. Então este que entra pela porta. Então a porta, então, é a porta do nascimento. E essa outra porta é justamente a porta das ovelhas. Então aqui ele está dizendo a porta das ovelhas no sentido espiritual, não mais físico do nascimento, mas a espiritual. E é linda essa porta espiritual. Ah, louvado seja Deus por isto. Ele está dizendo, verso 3, para este o porteiro abre. Ele está dizendo, para este, alguém que está... essa expressão, este, é para alguém que está perto. Este está apontando para ele mesmo. Para ele, para o inimigo. Esses que vieram antes de mim, o porteiro não abre. Mas para este. Por que para este? Porque
Imagine só, o porteiro está ali. A porta é estreita justamente para passar uma ovelha por vez. Para ele, a princípio, analisar aquelas ovelhas. Ovelha, tá boa, tá perfeita, entra, ovelha, entra, tá perfeita, entra. Com pouco ele olha, e lá está vindo um cordeiro. Não é uma ovelha, mas é um cordeiro. Esse cordeiro, ele é perfeito. Esse cordeiro, sim, ele pode entrar. Ele não é ovelha, mas é o cordeiro. É um cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Eis para este, o porteiro abre. Ele abre. Aí dá sentido ao tanque de Betesda, ao tanque da misericórdia. Aquele cordeiro entra, ele é analisado, ele é propício, ele é perfeito, porque ele é o próprio Filho de Deus que se fez homem, que se fez carne e sangue. Ele é o sentido da misericórdia. Ele morre, apenas um cordeiro morre como sacrifício por toda a humanidade, por mim e por você. Este é o sentido da misericórdia. Eu e você merecíamos a morte, merecíamos morrer naquela cruz, mas Ele é o único cordeiro que morreu para nos dar esta misericórdia, para que essa misericórdia nos atingisse, atingiu a mim e a você. Não é lindo isso? É verdade, a verdade absoluta. Não existe outro meio de salvação, não existe outro meio da nossa dívida ser paga, do seu pecado ser apagado, ser jogado no extremo do mar, no abismo do mar, somente através do Cordeiro que é Jesus. Não adianta você praticar sacrifícios, sabe, ou com animais, ou com o próprio sacrifício do seu corpo para pagar o seu pecado. Não existe. Somente o Cordeiro de Deus pode pagar pelos meus pecados e pelos seus pecados. Para este, o porteiro abre. E o interessante aqui é que as ovelhas ouvem a sua voz. As ovelhas entraram. As ovelhas representa toda a humanidade a caminho da morte, a caminho do sacrifício. Todas as ovelhas que ali recebem o juízo pelos pecados estão indo em direção ao matadouro. Mas quando entra aquele cordeiro especial pela porta, as ovelhas ouvem a sua voz. As ovelhas estavam indo para o matadouro, para serem sacrificadas, mas elas ouvem uma voz. Aleluia! Elas ouvem a voz do Cordeiro, elas ouvem a voz do pastor especial. Olha aqui. As ovelhas ouvem a sua voz. Não existe como ser salvo daqueles que estão indo sentido à morte e ao abismo, se não ouvir a voz de Jesus. Quando nós ouvimos a voz de Jesus, nós nos retornamos, nós voltamos, nós retrocedemos, nós queremos seguir a voz de Jesus. Certo momento, Jesus chega a um coletor de impostos na coletoria, um judeu chamado Levi. Mateus estava ali trabalhando, coletando impostos. Jesus chega, apenas olha para Mateus. Olha, e Mateus olha para os olhos de Jesus. E tinha alguma coisa, aleluia, calamatúria, catalamachoriananai. Glória! Tinha alguma coisa nos olhos de Jesus que Mateus olha e não diz nada. Ele abandona o seu escritório e segue a Jesus.
Você já ouviu a voz de Jesus, do pastor? Não. Peça para Deus abrir a tua audição espiritual, para que você ouça a voz de Jesus. Para este, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome. Deus sabe o teu nome. Neste mundo você é apenas um número. Neste mundo você é apenas uma senha que as pessoas te chamam como sem nenhuma intimidade com você, sem nenhum compromisso com você. Mas Jesus entra para aquela porta, as ovelhas estavam ali, indo para o matador para ser sacrificada, mas ele chama cada um pelo nome. Oh, aleluia! Jesus um dia me chamou e disse: Omar, venha. Eu ouvi a voz, eu me retornei, eu me converti. Conversão é isso, é ouvir a voz do pastor. Eu o segui, eu estou seguindo pela graça e a misericórdia de Deus. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas. Próprias. Não é qualquer uma ovelha, não. Própria significa aquela que são propriedade dele. Como é gostoso nós sermos propriedade de Deus. Pedro diz isso, nós somos propriedade exclusiva de Deus, selada. Selado significa é propriedade, é minha, é de Deus, para habitar comigo, eternamente comigo. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Não saiam daí, não vá mais para o sacrifício. Saiam, voltam, saiam daqui. Sai, voltem, sai. Diz que mais à frente diz, entrará e sairá, encontrará pastagem. Saiam daqui. Sabe por quê? Porque eu sou o cordeiro que vou morrer no seu lugar. Finalmente, no verso 4 diz assim: depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Ele está dizendo aqui agora que, finalmente, ele já pagou, ele já morreu, salvou, já tirou aquelas ovelhas, elas já saíram para fora, e agora ele está voltando nas nuvens. É a volta de Jesus, que ele vem nas nuvens para buscar as suas ovelhas, para buscar a sua noiva, a sua igreja. Então diz aqui, ele, depois de tirar todas as suas ovelhas, ele vai adiante delas e elas o seguem, porque ele reconhece a voz. Na primeira parte diz que elas ouviram a voz. Agora não só ouviram, mas reconhecem a voz. É realmente Ele. Ele realmente é o Salvador. Ele é o Cristo. Ele é aquele que nós devemos seguir. Ele é aquele que nos salvou dos nossos pecados e vai adiante dela. A igreja está aguardando a chegada de Jesus, o arrebatamento até as nuvens. Porém, tem pessoas que não vão ser arrebatadas. Tem ovelhas que parecem ovelhas, talvez, mas que nunca ouviram a voz de Jesus. Sabe aquela situação que você chega no aeroporto? Aconteceu comigo quando eu estava indo com minha filha para o Canadá, no aeroporto de Miranda de Dallas, Estados Unidos. Nós chegamos para pegar outro avião para o Canadá. O avião foi embora. Como se eu estivesse olhando para... Nossa, era o meu voo. Perdi o voo. Tem centenas de pessoas indo naquele voo, naquele avião, em direção às nuvens. E eu fiquei. Muitas pessoas vão ter esse sentimento de que elas perderam o voo. Eu encerro aqui. Que você possa ouvir a voz de Jesus. Outra coisa que antes de terminar que eu quero passar para você, essa porta ela foi restaurada por Neemias, lá no livro de Neemias, capítulo 3, versículo 1, fala sobre isso. Ela foi restaurada por um sacerdote chamado Eliasibe.
com a sua moto nesse momento. Eliasibe. Eliasibe significa restauração. Como que uma porta que conduz à morte pode significar restauração? Sabe por quê? Que uma semente, para brotar e nascer uma nova árvore, ela precisa morrer. Para restaurar, precisa morrer. Aquela semente morre, porque aquela semente tem que morrer, porque ela representa a árvore antiga. E naquela semente vai ser uma nova árvore que nasce. Ela é enterrada, ela é sepultada. Mas depois, talvez, de 3 dias, ela vem um broto novo, um renovo, e nasce uma nova árvore para dar frutos novos. É assim como o velho homem tem que morrer. Quando nós ouvimos a voz de Jesus, o velho homem morre e nasce um novo homem para a glória de Deus. Que você possa nascer de novo. Então, essa mensagem é para alguém que precisa nascer de novo. Essa mensagem é para alguém que já nasceu de novo, mas precisa ouvir essa voz novamente do pastor para reavivar, para reativar o seu espírito a esse chamado de Deus maravilhoso, através desse pastor maravilhoso. Se você gostou dessa mensagem, dê o seu like. Nem peço para que você se inscreva. Não estou aqui à busca de inscritos, milhares e milhares de inscritos. Não. Estou apenas aqui semeando a palavra de Deus. Esse canal não é, como se diz, não recebo nada do YouTube. Não é monetizado. Quem é monetizado precisa dos inscritos. Não, eu só quero que você dê o seu like para que o YouTube mande essa mensagem para pessoas que precisam ser resgatadas, para pessoas que estão indo em direção à morte. Ouçam a voz de Jesus. Dê o seu like, tá bom? 2 segundinhos para você dar esse like. É tão fácil, tá bom? Obrigado. Que Jesus assim o abençoe. Deus abençoe ricamente. Até a próxima mensagem, se assim Deus o permitir. Deus abençoe. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.